Ou o leopardo pode mudar as suas manchas? Veja que interessante. A resposta a essas perguntas qual é? Não. Você pode mudar a cor da sua pele? Não. O leopardo pode tirar as suas manchas? Não. E aí, a pergunta retórica, ela é respondida nesse sentido. Se isso fosse possível acontecer, então vocês poderiam fazer o bem, mesmo sendo ensinados a fazer o mal. Mas já que o etíope não pode mudar a cor da pele, o leopardo não pode tirar as suas manchas, vocês não podem fazer o bem. Por quê? Porque foram condicionados pela queda a fazer sempre o mal. Veja que triste, irmãos. E o apóstolo Paulo, ele conclui este cenário dizendo, 5:12 de Romanos: como por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. Pronto, está aí a cena triste da história. E o homem enfrenta, portanto, a desesperança, o desespero, porque Deus está no seu trono de glória e o homem está aqui, condenado à morte eterna. Mas fica só nisso? Há só o problema? Você é um pecador? Sim. Tenho consciência da minha miserabilidade? Sim. Mas o quadro da história, ele já terminou de ser pintado? Não. Existe o outro lado. É uma série, tem vários capítulos. Quem está familiarizado em assistir série sabe disso. Tem mais, tem outra cena a ser vista. E qual é a cena? A cena é que este Deus que criou o homem e viu que o homem por si distanciou-se dele e agora não tem mais condições de reatar a comunhão, ele decide, Deus, que ele mesmo fará este reencontro. É por isso que nós encontramos essa expressão: é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Há perdão de Deus esta noite aqui. Às vezes as pessoas pecam, se distanciam, se afastam e dizem: não, eu sou. Olha, o apóstolo Paulo disse que ele era o principal, não foi? Palavra fiel é esta, escrevendo a Timóteo: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí você olha assim para o apóstolo Paulo e diz: ele era o principal, e eu? Ele está dizendo que era o principal, e eu? Mas olha, ele começou dizendo: palavra fiel é esta, que Jesus veio salvar. Seu pecado é grande, não sei qual é o tamanho do seu pecado, não importa, Jesus veio salvar. Há perdão de Deus para você, não importa o que você tenha feito, não sei se é grande, se é pequeno, não importa, Deus perdoa. Perdoa em Cristo Jesus. Há uma cena belíssima no texto bíblico dos evangelhos, quando um fariseu chamou Jesus para comer na sua casa, e Jesus foi. E quando ele chegou na casa, você sabe, as pessoas quando sabiam que Jesus estava ali, aí iam, né? E uma pecadora, ela foi, sabendo que Jesus estava lá, preparou um vaso de alabastro com unguento. Vocês conhecem a história. Ela chegou chorando, começou a lavar os pés do mestre com as suas lágrimas, enxugar com os seus cabelos, beijava os pés do mestre
e ungia com o unguento que ela tinha trazido. E aquele anfitrião, o dono da casa, que havia feito o convite para o mestre, quando viu a cena, disse: se ele fosse profeta, ia saber quem é que está fazendo isso, que essa é uma mulher pecadora. Começou a fazer o julgamento, né, que o ser humano faz. Aquele ali não presta. Mas Jesus conhece tudo. Jesus conhece todos os corações. E aí, vendo a atitude de Simão, o fariseu, o anfitrião, disse para ele: deixa eu lhe contar aqui uma situação. E de fazer uma pergunta. Tinha um credor. E haviam 2 devedores a este credor. Um devia 500 e o outro devia 50. Mas nenhum dos 2 tinha condição de pagar. E aí, sabe o que foi que o credor fez, Simão? O que, mestre? Ele perdoou os 2. Já que vocês não têm condição de pagar, eu perdoo os 2. Agora eu pergunto para você: quem é que vai amar mais aquele credor? Dos 2. Aí ele disse: o que devia mais. O que devia mais vai amar mais. Aí ele disse: pois bem, eu cheguei na sua casa e você não me deu água para lavar os meus pés, mas ela está lavando com as lágrimas, está enxugando com os cabelos. Você não me deu ósculo, não me deu nem um beijo, mas desde que ela chegou está beijando os meus pés. Tu não ungistes a minha cabeça, mas ela está ungindo meus pés com unguento. Pois eu digo para você que os muitos pecados dela estão perdoados. Há perdão esta noite, irmãos. O Jesus ao qual nós viemos esta noite adorar é aquele que perdoa os pecados. Não há nada que você tenha feito tão grande que seja maior do que a misericórdia de Deus. Não, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos, porque não há fim. Grande é a tua fidelidade, ó Deus. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. Nunca mais diga. Eu sei que Deus está falando para alguém esta noite. Nunca mais diga: esse pecado Ele não vai perdoar. Perdoa, perdoa. Deus perdoa. Há um coração sincero, arrependido, Ele perdoa. Ele não despreza um coração quebrantado e contrito. Está escrito: Ele perdoa todas as tuas iniquidades. Em segundo lugar, o que é que Ele faz? Sara todas as tuas enfermidades. Pronto, irmãos, há perdão, mas há cura esta noite também aqui. Exercite a sua fé e saia esta noite daqui curado, porque Ele é poderoso para fazer isto. Na verdade, Ele já está fazendo. Não precisa especular, não precisa fazer show como alguém está fazendo por aí para se autoprojetar em cima das curas. Não, a glória será para Ele, então é você com Ele. Receba a cura de Deus esta noite para a sua vida. Havia uma filosofia, falando de filosofia, havia uma filosofia lá no século XVIII, chamada deísmo, deísmo com D, que dizia que isso não existia não. E eles entendiam assim porque, na concepção deles, Deus, Ele era como um relojoeiro que fez o relógio. Naquela época era de corda, né? Dava corda. Ele deu corda no relógio, deixou o relógio funcionando bem bonitinho e foi embora.
E o relógio ficou funcionando. Então eles diziam, Deus é assim, Ele criou o mundo, criou o universo, com as suas leis naturais, todas elas estão funcionando. Ninguém nega que as leis naturais estão funcionando e se repetem todos os dias. Se você plantar, vai germinar e vai crescer. Existe o alvorecer, existe o anoitecer, tudo se repete. Então Deus deixou as leis naturais funcionando. Se Ele fez assim, então não há necessidade dele interferir. Ele não interfere em nada. Milagres não existem, diziam os deístas, não é? Milagres não existem. Mas a pergunta que nós fazemos é, tudo bem, nós sabemos que as leis naturais, elas funcionam. Mas a pergunta que eu faço é, sempre? Elas funcionam sempre? Não tem como você garantir. Você tem uma expectativa, porque hoje anoiteceu e antes pela manhã amanheceu. Você tem uma expectativa de que amanhã isso vai acontecer novamente, mas você não pode garantir. Não há garantia. Há um forte indício que vai acontecer, mas não há garantia. Então as leis naturais funcionam sempre? Não. Por que não? Porque em algum momento pode haver a interferência do Criador. Se Ele criou, Ele pode interferir. E mais do que isso, Ele não é simplesmente uma força impessoal. Não. O Deus que criou todas as coisas é uma pessoa. É uma pessoa que se relaciona. Ele ouve a oração e atende a oração. Ele ouve o clamor e atende o clamor. Portanto, Ele interfere, Ele interage, Ele se relaciona, Ele escuta e Ele responde. Sendo assim, milagres são possíveis. Sendo assim, Ele é o Deus que sara todas as tuas enfermidades. Disse o profeta Isaías que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, Ele tomou sobre si. Há uma passagem também no relato do Evangelho, que Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, e ela estava com febre. E quando Jesus chegou na casa dela, sabe como foi que Ele curou? Quem lembra? Como foi que Jesus curou a sogra de Pedro? Ela estava com febre. Jesus chegou e tocou na mão dela assim, ó. Quando Ele tocou, a febre foi embora. Isso aconteceu, sabe que horas? Pela manhã. Não diz exatamente o horário, mas foi pela manhã. Aí quando chegou a tarde, eles viram o que tinha acontecido, a cura. Aí trouxeram todos os enfermos da região. E a Bíblia diz que Jesus curou a todos. Mas o evangelista Mateus, ele acrescenta, para que se cumprisse a profecia de Isaías, sobre si Ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Então confie que o Jesus que você veio adorar esta noite é aquele que cura.